Hoje eu vou te mostrar aí como eu consegui instalar os novozinhos da linha V5 na minha placa-mãe LGA 1151. Hoje eu vou te mostrar exatamente qual que foi o processo que eu utilizei para poder conseguindo rodar esses íons aí que tem desempenho muito interessante com preço bem mais baixo, né? Eu tô falando de processadores aí que tem desempenho aí de Core i7 de 6ª e 7ª geração, custando bem menos, tá? De fato, são processadores bem interessantes para a gente estar utilizando aí nas plataformas LGA 1151 e hoje eu vou te mostrar exatamente qual foi o processo que eu utilizei para poder estar conseguindo fazer com que esses íons consiga rodar aí na placa-mãe LGA 1151, beleza? Então vamos lá. Infelizmente, tá? Pra gente podendo utilizar esses íons, pelo menos no meu caso, eu tive que fazer uma BIOS Mode, né? Que pra você que não sabe, é uma modificação na BIOS da placa-mãe. A gente tem que fazer uma modificação e regravar a BIOS da nossa placa-mãe pra gente conseguir estar utilizando aí esses processadores, tá? Mas fique tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, pra ser bem sincero, eu fiz de primeira e de primeira deu certo, então assim, não é um trem, meu Deus do céu, que você não consegue fazer, tá? É só seguir exatamente os passos que eu vou te mostrar aqui, que eu tenho certeza que você vai conseguir também fazer na sua placa-mãe, tá? E o primeiro passo que a gente vai precisar fazer aqui, tá? É pegar a BIOS original aí da nossa placa-mãe, que no caso aqui a gente pode pegar facilmente pelo site do fabricante da placa-mãe, né? É só você colocar lá placa-mãe tal, o modelo, né? Colocar o modelo, a minha placa-mãe H110M aí, coloca a marca e tudo e você pesquisa BIOS aí que vai cair no site do fabricante. Cair no site do fabricante, você vai procurar algo relacionado a BIOS, tá? Ao arquivo aí da BIOS. No meu caso aqui, quando eu entro no site, aparece essa página da H110MH aqui e eu posso descer aqui, já aparece aqui para mim BIOS e quando eu clico, já vai carregar para mim aqui quais são as versões das BIOS aqui que tem disponível para mim. Beleza? Então é bem simples mesmo, é só clicar aqui em download aí que você já vai estar fazendo o download da sua BIOS, tá? E já vale ressaltar que esse método aqui, ele não é só válido aí para a placa-mãe H110, tá? Que é uma plataforma LGA 1151, tá? Basicamente, qualquer placa-mãe aí que você tem LGA 1151, esse processo basicamente é para dar certo, tá? Porque eu peguei esse método aqui de outra placa-mãe, eu modelei isso daqui, né, de um site gringo, então eu consegui replicar o mesmo método utilizado em outro modelo de placa-mãe LGA 1151 e pelo menos aqui para mim deu certo, beleza? Então acredito que para você também vai dar. Então é só vir cá, clicar em download aí e aí você escolhe para onde você quer baixar. Eu vou baixar aqui para a área de trabalho mesmo para ficar mais fácil para a gente acompanhar e vou dar um salvar, beleza? Salvou lá, tudo certinho e aqui já vai aparecer para a gente aqui na área de trabalho, ó. E aí você vai precisar estar com o WinRAR instalado, né? Então você vai clicar com o botão direito, extrair para e aí cria uma pastinha aqui da nossa BIOS original, beleza? Isso aqui se você quiser pode deletar e aqui dentro tem o arquivo da nossa BIOS, beleza? E o próximo passo agora que a gente vai precisar fazer é retirar o ME Recovery aí da nossa BIOS, beleza? E para isso a gente vai precisar aqui do Coffee Time, tá? A versão que eu tô utilizando aqui é a 0.99 aí, então é só a gente abrir a pastinha aqui e dar um executar comando administrador para ele abrir aqui pra gente, tá? E aqui nessa aba ele vai pedir pra gente selecionar a BIOS, né, que a gente quer ler. Então a gente clica aqui em Browse, vai aqui na área de trabalho, né, que é onde tá aí a nossa BIOS, dá 2 cliques aqui, pega a nossa BIOS e abre ela aqui no Coffee Time, beleza? E clica em continuar. Aí ele vai fazer o processo, né, de leitura da BIOS e tal, ver certinho como é que é. E depois que ele termina de ler aí, né, ele vai aparecer essa tela aqui pra gente. E aí vai estar mostrando as informações da nossa placa-mãe e tudo, né, aqui o modelo certinho da minha, H110MH-CF, né. E aqui a versão da BIOS que eu baixei, que é a F28A. E aí, beleza. Qual que é o que importa aqui pra gente? É a gente vir cá e clicar nessa opção aqui, ó, ME Recovery, clica em remover. Remove, vai processar, tá? Esse processo não é um processo demorado, é só aguardar aí. Beleza, removeu aqui já. E aí, cara, aqui não precisa fazer mais nada, tá? De configuração, eu só preciso que você se atente a esse número aqui, beleza? Nessa versão aí do seu ME Recovery, que é a versão 11.8.94, 11.8, né? Se você quiser, é bom até você tirar a print, porque a gente vai precisar dessa informaçãozinha aqui depois, beleza? Depois que fez esse processo aqui, é só clicar em Save Image. E aí você pode salvar a sua BIOS sem recovery, tá? Então eu gosto de fazer o seguinte, eu vou vir cá e vou colocar aqui, ó, BIOS sem recovery, beleza? E eu tô salvando aqui tudo na área de trabalho para ficar mais fácil de eu trabalhar, tá? Então você pode também criar uma pastinha e tal para você guardando esses arquivos. Salvou e pronto, tá? Já tá, até apareceu aqui na área de trabalho, salvou em .bin, é desse jeito mesmo que a gente precisa, pode fechar. Beleza, a nossa BIOS já tá aqui na área de trabalho aí, e agora a gente vai precisar de outra ferramenta que vai estar também nessa pastinha aqui, que eu vou deixar, tá tudo aí pra você baixar aí, poder fazer junto comigo, e a gente vai precisar entrar nessa pasta aqui do cs.me, Sysme, né, System Tools aí. A gente vai dar 2 cliques nela, e a gente vai entrar nessa segunda pastinha aqui, e aí, cara, por isso que eu falei pra você olhar a versão do seu ME Recovery, tá? Você vai precisar
extrair a pasta que é compatível com a versão do seu SysMe lá, beleza? Do seu ME Recovery, né? No meu caso, eu extraí a versão aqui V11R46, tá? Mas aí no caso você olha mais ou menos qual que é o modelo do seu. Eu basicamente só segui ali porque começava com 11, tá? Porque não tá exatamente igual que tá lá. Então eu peguei o modelo que começava com 11 aqui e extraí, tá? Então aqui dentro dessa pasta do SysMe aqui, a gente vai entrar de novo aqui nela aqui e vai nessa pasta aqui, ó, Flash Imaging Tool, tá? E aí a gente vai dar 2 cliques aqui nessa pasta Win32 e vai abrir esse programa aqui que é o Fit, tá? Dá 2 cliques nele também, e aí vai abrir essa tela aí e é só aguardar ele abrir agora, tá? Com ele aberto, a gente vai precisar importar aquela nossa BIOS sem recovery, tá? Então vou até minimizar aqui para vocês verem na área de trabalho. Com ele aberto, você vai vir aqui em File, Open, vai vir aqui no seu usuário, beleza? Vai clicar aqui em Desktop e vai pegar a BIOS, tá? Como eu deixei na área de trabalho, tá bem simples aqui, ó, BIOS sem recovery. Clico nele e vou dar um Open. Ele vai carregar a BIOS aqui pra gente, tá? Fique bem tranquilo, tá? Esse processo é bem de boa, é só seguir o que eu tô fazendo aqui que não tem erro, beleza? Depois que ele terminou de ler aqui, é só a gente clicar aqui em Intel RME Kernel, desce até lá embaixo, e aqui onde é que tá reservado, tá vendo? Ó, Reserved, parâmetro Reserved, Value no, você vai clicar no Value, onde é que tá escrito NO, né? No, vai dar 2 cliques, ele vai ficar azul desse jeito aqui, clica mais uma vez e seleciona Yes, beleza? Pronto, fez isso daí, agora você vai vir aqui em Build, clica em Build Image e aí dá um Yes. E aí agora é só esperar ele construir aí a nossa nova BIOS. Prontinho, já construiu. E aí, essa nova BIOS aí, ela vai estar na própria pasta aqui do Fit, beleza? Então, se a gente vir cá e abrir de novo a pasta do Fit, ela vai estar aqui, ó, outmed.bin, no dia que eu tô gravando o vídeo, 26/10, às 4h08 aqui, exatamente a BIOS que eu preciso. Então, essa aqui é a BIOS modificada, beleza? Essa BIOS aqui já é a BIOS aí que tá pronta para ser usada. Então, eu posso vir cá e até renomear ela para o modelo da minha placa-mãe, para não ter nenhum problema ali de leitura lá na hora que eu estiver fazendo a gravação, beleza? Então, posso até vir cá na pasta da BIOS original da minha placa-mãe, clico aqui nela, dou um F2 para poder renomear, né? Dou um Ctrl C, posso fechar aqui agora, clico na nossa BIOS nova aqui, dou um F2 também, dou um Ctrl C e colo, beleza? E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é a gente gravar essa BIOS na nossa placa-mãe. E aí existe várias maneiras de se fazer isso, e particularmente a que mais deu certo, né? Na verdade, a que deu certo em si, foi utilizando a pinça de jacaré, né? Que tem um codinome de CH341A, beleza? Eu não sei pronunciar essa sigla aí, né? Essa palavra, porém, muitas pessoas conhecem como pinça de jacaré, que é um gravador de BIOS aí externo, né? Não só de BIOS, ele é um gravador de coisa externo e a gente também consegue usar para gravar a BIOS, beleza? Para regravar a BIOS. Então, eu utilizei esse programa, esse aparelho, né? Na verdade, ele é um aparelhinho que a gente conecta na BIOS e a gente utiliza um programa para poder gravar a BIOS, tá? E eu já quero até te adiantar que esse é o método que mais vai dar certo, porque eu tentei vários outros métodos aí, utilizando outras ferramentas e alguns programas, até tentei instalar a BIOS usando um USB, mas não deu certo, tá? Então, se você quiser tentar utilizando outros métodos, porque você vai precisar comprar esse aparelho e ele não é tão baratinho assim se você tiver com pressa, no meu caso eu acabei tendo que pagar um pouco mais caro, porque eu tive que comprar na urgência, porque eu não sabia que precisava fazer isso aí, beleza? E inclusive, tá? Como regravar a BIOS, o processo em si é um pouquinho mais demorado ainda e eu não quero deixar esse vídeo mais longo do que ele provavelmente já vai ficar, eu vou deixar de recomendação esse vídeo aqui, tá? Atualizar a BIOS da placa-mãe e tal, ele utilizou aqui a H110, mas é só você modelar aí para você fazer na sua placa-mãe, ele regrava a BIOS aqui utilizando aí o gravador pinça de jacaré, né? Que é exatamente o que eu tô te sugerindo. Então você pode ver o vídeo desse cara aqui para você ver exatamente como é que faz aí para poder conectar, quais programas você deve usar para você regravar a BIOS. Eu fiz exatamente o que esse cara fez aqui no vídeo aí e deu tudo certo para mim, beleza? Deu certinho, eu consegui regravar e não deu nenhum problema. E é claro também que vale ressaltar que se por um acaso der algum problema você gravar a BIOS errado, é só você ir lá e voltar para a BIOS original e dá até para você, se eu não me engano, instalar com o próprio USB, dá para gravar a BIOS original. Só essa modificada aqui que não tem como. Então, não tem erro, tá? Não precisa ficar com medo, que é só seguir o processo desse cara aqui na hora de gravar a BIOS que vai dar tudo certo, beleza? Tá aí, ó, Xeon E3-1230V5, o modelo da minha placa-mãe, H110M S2PH, modelo da BIOS aí F24, tá? Só que é uma BIOS modificada, tá, galera? O processador tá ali, 40 graus, é um processador bem quentezinho, tá? Talvez eu tenha que trocar esse air cooler. E, cara, nem tô acreditando, tá? Foi um trabalho da porra pra fazer esse trem pegar aqui, eu tive que usar uma BIOS modificada e
Tá aí, né? Validado, certinho, funcionando. Tá aí, ó. Processador E3 1230V5, 8 GB de RAM, 3.4 GHz, tá? Tá aí rodando. E como vocês puderam ver aí, o Zinho realmente conseguiu rodar bem tranquilo na minha placa-mãe H110M LGA 151, usando ali o Zinho da linha V5, beleza? Então assim, o processo realmente funciona e eu quero deixar algumas ressalvas porque algumas coisas, algumas sequelas aí, né, eu posso dizer assim, talvez pode ficar na sua placa-mãe, pode acontecer contigo, né? No meu caso, né, o meu Zinho ele não tem vídeo integrado, então vale ressaltar que dependendo do Zinho que você pegar, você vai precisar ter uma placa de vídeo, beleza, né? Isso aí acredito que já deva ser da ciência da maioria das pessoas, mas o que aconteceu comigo foi o seguinte: depois que eu fiz esse processo de modificação da BIOS, a minha placa-mãe ela não reinicia mais, tá? O meu PC não reinicia mais, sempre quando eu clico para reiniciar, ele desliga e ele não reinicia. Então o que eu tenho que fazer? Sempre eu tenho que ou desligar o PC da tomada, retirar toda a energia, conectar de novo na tomada para ele poder ligar, beleza? Então essa foi a única coisa que ficou, né? A única sequela que ficou no meu PC, porém, dado o desempenho que eu consegui com esse processador, para mim foi muito bom, tá? Esse processador tem basicamente o mesmo desempenho ali de um Core i7 de 6ª geração. Acredito que eu vou deixar aí uma comparação de jogos que eu fiz aí nesse processador, rodando ali jogos bem tranquilo também ali comparado com o i7, tá? Esse processador é um processador que tem 4 núcleos, 8 threads, então assim, pelo preço que eu paguei nele, pra mim vale muito a pena mesmo, porque um i7 é muito caro e eu paguei R$100 e poucos só nesse processador. Então assim, realmente são processadores que valem muito a pena mesmo. Mas aí, o que você achou desse vídeo hoje? Você acha que vale a pena fazer esse processo aí pra conseguir rodar as Zinhos da linha V5? Comenta aqui que eu quero saber se deu certo pra você também, se você ficou com alguma dúvida, comenta aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí e até a próxima.